E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas e hoje nós vamos continuar a nossa aula aí de bioquímica celular. Vem comigo. Bom, nas aulas anteriores a gente falou aí da importância da água, dos sais minerais, dos carboidratos, dos lipídios e das vitaminas. Hoje a gente vai falar aí um pouquinho sobre as proteínas, tá certo? Que são substâncias orgânicas. Bom, as proteínas, elas são consideradas como polímeros. A gente já viu a definição em aulas anteriores e elas, né, são formadas aí pelas unidades menores chamadas de aminoácidos, através de ligações peptídicas. Bom, pessoal, é importante dizer para vocês que qualquer união de aminoácido, né, através dessas ligações peptídicas, são chamados de peptídeos, tá? E esses peptídeos, eles são categorizados em dois grupos. Os oligopeptídeos, que são formados por até 10 aminoácidos, e os polipeptídeos, que são formados por mais de 10 aminoácidos. As proteínas, elas se enquadram na categoria de polipeptídeos, porque elas apresentam mais de 70 aminoácidos, tá certo? Bom, hoje nós temos 20 tipos diferentes de aminoácidos, tá? Mesmo assim, a gente tem uma grande diversidade de proteínas. Os 20 tipos de aminoácidos diferentes que nós temos hoje, pessoal, eles são classificados em dois grupos. Os não essenciais, que tem 11 aminoácidos, tá? Esses aminoácidos, eles são importantes no nosso corpo, mas eles já são produzidos em nosso corpo. Por isso, a gente tem essa categoria de não essenciais, tá? E a gente vai ter aí os aminoácidos essenciais, que são 9. Eles são muito importantes no nosso corpo, mas o nosso corpo não produz. Então, a gente precisa ingeri-los através da nossa alimentação, ok? Bom, pessoal, os aminoácidos, eles compõem-se basicamente de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Fechado? Professor, o senhor falou que a gente precisa ingerir aí alguns aminoácidos. Quais são os alimentos, né? Principalmente de origem animal, tá? Então, os aminoácidos são encontrados principalmente aí nas carnes. Mas, alguns vegetais também vão ser ricos aí em proteínas. Fechado? Outra forma da gente conseguir esses aminoácidos são através da indústria, né? Na produção aí de aminoácidos artificiais, né? Então, a gente pode comprar aí nas farmácias, nas lojas de musculação, enfim. Vamos nessa agora? Então, as proteínas, gente, como eu já disse, são diversas, né? A gente vai ter diferentes proteínas, grande número de diferentes de proteínas diferentes. E essas proteínas, gente, elas vão se diferenciar principalmente aí por três formas, tá? Pelo número de aminoácidos, ok? A gente sabe que existem 20 aminoácidos diferentes, não é isso? E essas proteínas, elas podem apresentar números diferentes de aminoácidos. Como eu disse, né, uma proteína ela vai ter 70 aminoácidos ou mais, ok? Então, aqui, por exemplo, a proteína A, ela é formada é um exemplo fictício, tá, gente? Então, aqui a proteína A ela é formada por 7 aminoácidos. Já a proteína B ela é formada por 10. Então, são proteínas diferentes. Aqui a gente já vai ter uma diferenciação nos tipos de aminoácidos. Então, nós vamos ter aqui duas proteínas formadas por 10 aminoácidos, e a diferença entre elas está aqui nesses dois aminoácidos, né? Enquanto a proteína B tem o aminoácido 3, a proteína D vai ter aqui o aminoácido 15, ok? Bom, e por último, né, a gente vai ter uma diferenciação aí nas proteínas pela ordem dos aminoácidos, ou seja, a gente pode ter aqui duas proteínas que têm exatamente os mesmos aminoácidos, só que eles se encontram em posições diferentes, o que caracteriza também proteínas diferentes, tá certo? Então, ó, o aminoácido 7 está aqui nessa posição e na proteína B já em outra posição. Da mesma forma, o aminoácido 4 aqui na proteína C está nessa posição e o aminoácido 4 na proteína B já se encontra em outra posição. Tranquilo, né, gente? Então vem comigo. Bom, pessoal, as proteínas elas vão apresentar uma estrutura espacial, tá certo? Que está principalmente relacionada aí à organização dela, tá? Então aqui a gente vai ter a estrutura primária, que corresponde simplesmente à sequência de aminoácidos. Então, a sequência, né, os aminoácidos ali ligados uns aos outros, aquela sequência linear, é a estrutura primária. Quando essa estrutura primária ela começa a se enrolar meio que no formato helicoidal, como vocês estão vendo aqui, né, já num arranjo de cadeia polipeptídica, né, já com o número grande
de aminoácidos, aí a gente tem a estrutura secundária, tá? Quando essa cadeia polipeptídica, pessoal, ela começa a se enovelar, ou seja, se enrolar nela mesma, a gente vai ter a estrutura terciária, ok? E, por fim, a gente vai ter a estrutura quaternária, que nada mais é do que a união de estruturas terciárias diferentes. Por exemplo, aqui a gente tem aqui, ó, uma estrutura terciária em amarelo, uma estrutura terciária em rosa ou vermelho, e aqui a gente tem uma estrutura terciária em amarelo. Então, a união, né, dessas cadeias polipeptídicas enoveladas forma aí a estrutura quaternária, né, a montagem das cadeias polipeptídicas. Professor, qual a importância dessa estrutura? Essa estrutura espacial das proteínas é importante no desenvolvimento das suas funções, tá certo? A gente vai falar das funções das proteínas daqui a pouquinho. Antes disso, a gente fala do processo chamado de desnaturação, que nada mais é do que a alteração da estrutura espacial das proteínas por meio de algum fator, como temperatura e pH, tá certo? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma proteína normal, ok? A estrutura normal de uma proteína, e com o aumento da temperatura, ocorreu a alteração, né, da estrutura dessa proteína, ou seja, ocorreu a desnaturação dessa proteína, tá certo? Na prática, como é que a gente pode visualizar isso? Na estrutura do ovo, aqui, ó, né? Então, aqui a gente vê o ovo, né, na temperatura ambiente, o ovo na sua estrutura normal. Quando a gente cozinha ele, ou seja, expõe ele a uma temperatura alta, ocorre uma desnaturação das proteínas aqui presentes nesse ovo, e aí a gente tem aí a alteração na estrutura desse ovo, tá certo? A gente tem uma alteração na estrutura das proteínas desse ovo, e aí a gente vê uma constituição também diferente nele. Fechado, gente? Bom, como eu disse para vocês, né, as proteínas elas vão ter aí diferentes funções. E aí, de acordo com essas funções, elas são agrupadas aí em alguns grupos, tá? Como proteínas estruturais, que são aquelas que fazem parte da estrutura, tá? Dos organismos, fazem parte da estrutura, né? Aí a gente tem, por exemplo, a queratina e o colágeno, que é encontrada aí na estrutura das nossas unhas, no nosso cabelo, na nossa pele, tá? São proteínas que trazem bastante elasticidade aí para a nossa pele, por exemplo. A gente vai ter aí as proteínas de defesa, que são encontradas lá no nosso sistema imunológico, tá? Na forma de anticorpos, como os glóbulos brancos. A gente vai ter aí as proteínas transportadoras, ou seja, responsáveis por transportar algumas substâncias dentro dos nossos tecidos, nas nossas células, tá? Então, a gente vai ter, por exemplo, eu trouxe aqui a hemoglobina, que é uma proteína responsável pelo transporte de oxigênio e gás carbônico dentro da nossa corrente sanguínea, tá? A gente vai ter também algumas proteínas na forma de hormônios, tá? Como a insulina e o glucagon. A insulina e o glucagon são importantes, pessoal, na captura de açúcar da corrente sanguínea e colocar eles dentro da célula, tá bom? E a gente tem também algumas proteínas na forma de enzimas, tá, gente? Essas proteínas aí, elas vão acelerar reações químicas das células e do organismo, tá certo? A gente vai falar agora um pouquinho sobre as enzimas especificamente. Bom, as enzimas, elas também são conhecidas como catalisadores biológicos, e elas são importantes aí, principalmente na realização de algumas atividades químicas da célula, tá? Então, essas enzimas, elas vão auxiliar aí em algumas reações químicas importantes no metabolismo celular, tá? Aqui, por exemplo, eu trouxe uma enzima aqui chamada de sacarase, tá? Sacarase é a enzima que consegue quebrar a molécula de sacarose, tá? Então, por exemplo, ó, essa enzima aqui, sacarase, ela tem um sítio aqui, tá? O sítio P dela, que é onde ela consegue receber a estrutura, né, da substância que ela quer quebrar. Então, ela recebe aqui a estrutura da sacarose, veja, ó, a sacarose, ela se encaixa aqui nessa sacarase, que é a enzima, e nós temos aí o complexo enzima-substrato, tá? No caso, gente, a substância que vai ser quebrada pela enzima é chamada de substrato, tá bom? Então, o substrato aqui, que é a sacarose, se ligou à enzima, tá? E aí, a gente vai ter
como ação aqui a quebra da ligação glicosídica que tem entre a glicose e a frutose, que forma aí a sacarose, né? Lembrando, a gente viu lá na aula de carboidratos, que a sacarose é um disacarídeo formado por dois monossacarídeos, né? A glicose e a frutose, por meio de uma ligação glicosídica. Então, o que é que acontece? A sacarase quebra essa ligação glicosídica, separando aí no final a glicose e a frutose, tá certo? Então, gente, essas enzimas têm alto grau de especificidade, ou seja, são altamente específicas, tá? E são eficientes. Elas não são consumidas no processo. E uma importante característica é que elas reduzem o gasto energético, tá? Então, a energia que seria gasto aí numa reação normal da célula, essa energia vai ser reduzida aí com a ajuda dessas enzimas. Aqui, por exemplo, eu trago um gráfico que mostra a ação, né? Uma reação química sem a enzima e com a enzima. Sem a enzima, vocês veem que tem um pico de gasto de energia, ó, então se gasta muita energia para a realização de determinada reação química. Já aqui, ó, com a ação da enzima, olha só, o gasto de energia é bem menor, ok? Então, elas também não são tóxicas, ou seja, não causam nenhum problema para o organismo, tá certo? Bom, as enzimas, gente, elas podem ser classificadas em dois grupos. As proteínas simples, que têm somente uma estrutura de proteínas, uma estrutura proteica, e as proteínas conjugadas, tá? Conjugadas, ou seja, conjunto, tá, gente? Então, essas enzimas conjugadas, elas vão ter uma parte que é formada de proteína, e é chamada de apoenzima, tá aqui em azul, e elas terão uma parte que não é de proteína. Na verdade, essa parte aí que é chamada de cofator, pode ser um sal mineral, tá? Pode ser, por exemplo, o magnésio, ou pode ser uma vitamina, tá certo? Que a gente já estudou, tanto os sais minerais quanto as vitaminas. Então, pode ser um cofator aí, ou o sal mineral, ou a vitamina, tá certo? Então, enzima conjugada, formada pela união de uma parte de proteína e uma parte de vitamina ou sal mineral, tá certo? Bom, a união aí da apoenzima com o cofator é chamado de holoenzima, tá certo? Então, holoenzima aí é formada por essas duas partes aí, ok? Então, essa holoenzima aí, ela vai receber o substrato e ocorrer, então, a reação química. Fechado, gente? Bom, a ação das enzimas, pessoal, a atividade enzimática, ela é influenciada, tá certo? Por alguns fatores, como a concentração de substrato, o pH, certo? E a temperatura. Ok, como assim, professor? Algumas enzimas, por exemplo, elas vão ter um pH ótimo para que elas consigam atingir o ápice da reação química. Então, aqui eu trago um exemplo no qual a enzima, ó, ela atinge o ápice, né, a maior velocidade de reação química entre o pH 6,5 e 8,5. Então, ó, abaixo disso, ela vai, né, ativando, ela vai reagindo, mas ó, quanto menor o pH, menos ela consegue reagir. Da mesma forma, quanto maior o pH, menos ela consegue reagir. Desculpa. Ok? Então, ó, tem um pH ótimo aqui para ela atingir aí a atividade enzimática. Da mesma forma, gente, a temperatura, ó, a mesma coisa, o gráfico é muito parecido, né? Então, essa enzima que eu trouxe aqui de exemplo, ela atinge a sua maior velocidade de reação na temperatura de 40 graus centígrados. Abaixo ela diminui, né, abaixo de 40 graus centígrados, ela diminui a sua velocidade de reação, e acima de 40 ela também diminui a sua velocidade de reação. Outro fator importante, pessoal, é a concentração de substrato e a concentração de enzima, né? Então, se eu tenho muita sacarose para ser quebrada e pouca enzima, vai demorar para o processo ser realizado, né? Obviamente. Da mesma forma, se eu tenho pouco substrato e muita enzima, o processo vai ser muito mais rápido, porque as enzimas rapidamente vão terminar o trabalho, ok? Show de bola, né? Tranquilo. Se ficou com dúvida, volta um pouquinho, assiste de novo para poder entender, tá certo? E lembrando, eu sempre estou disponível lá no Google Meet para tirar as dúvidas de vocês.
tá certo? Bom, continuando aqui, gente, as enzimas, elas ainda podem ter alguns inibidores, tá? E essa inibição, ela pode ocorrer de forma reversível, ou seja, é inibido, mas depois volta o processo normal, essa enzima volta a funcionar, ou de forma irreversível, que é quando a enzima ela é alterada, a sua constituição, tá? Vem uma substância inibidora, se liga a essa enzima e altera, assim, a estrutura química dessa enzima, então, tornando ela inativa permanente, de forma permanente. Então, essa enzima, ela deixa de funcionar, ok? Vamos falar aqui dos inibidores reversíveis. Aqui, né, novamente, eu tenho a enzima em amarelo, e aqui eu tenho o substrato. A gente sabe, né, que a enzima recebe o substrato para, então, ela reagir ali, quebrar a molécula, enfim. Então, o que acontece? Nos inibidores reversíveis, nós vamos ter dois tipos, os inibidores competitivos e os inibidores não competitivos. Os inibidores competitivos, gente, eles vão entrar justamente na região onde o substrato iria se ligar à enzima, tá? Então, veja, ó, o substrato aqui verde, ó, ele se liga nessa região da enzima. Então, o inibidor competitivo, ele vai competir com o substrato. Então, ele se liga na região onde o substrato iria se ligar, e aí não tem como mais o substrato entrar aqui, a reação não acontece, tá certo? Ele é reversível, porque esse inibidor, ele pode sair, e aí o substrato entrar e ocorrer a reação, tá certo? Então, inibição reversível, não é, no caso, competitiva. A inibição reversível não competitiva, gente, é quando o inibidor não competitivo, ele se liga em outra região da enzima. E essa ao se ligar a essa região da enzima, ocorre uma alteração ali no sítio onde o substrato iria se ligar à enzima. Então, esse substrato, ele consegue ainda se ligar a ela, mas a reação não acontece, porque ocorreu uma alteração ali, e essa ligação, ela não é perfeita, a ação não acontece. Também é uma inibição reversível, porque quando esse inibidor ele se desliga da enzima, a enzima volta a ter a sua forma normal, e o substrato pode se ligar novamente e ocorrer a reação de forma natural, ok? Então, fechado? Tranquilo, né? Agora vocês, né, têm as atividades lá, vejam lá no Google Sala de Aula, se tem atividades, respondam às atividades. Fechado? Bom, eu vou continuar aqui a nossa aula e vou falar um pouquinho agora sobre os ácidos nucleicos, que são as últimas substâncias aí que a gente pode considerar de importantes dentro das nossas células, tá? Os ácidos nucleicos também são substâncias orgânicas e são polímeros aí enormes formados pela união dos monoméros de nucleotídeos, tá certo, gente? Então, esses nucleotídeos aí, eles vão ter também uma estrutura química, que é formada por um fosfato, um açúcar, que pode ser de dois tipos, a desoxirribose e o ribose. A gente falou sobre eles lá na aula de carboidratos, lembra? Revisem lá. E a gente também vai ter aí, na estrutura do nucleotídeo, as bases nitrogenadas, que podem ser de 5 tipos: a adenina, a guanina, a citosina, a timina e a uracila, ok? Bom, esses nucleotídeos, eles se ligam através das ligações do tipo fosfodiéster, tá certo? A importância deles eles estão diretamente aí relacionados com a transmissão das características hereditárias, ou seja, aquelas características que são passadas de pai para filho. Ah, o meu filho tem o cabelo cacheado igual ao meu. Ah, o meu filho tem o mesmo tom de pele que o meu. Então, essas características aí são aquelas que são transmitidas de pai para filho, tá? Então, tem relação direta aí com esses ácidos nucleicos. Bem como, né, eles têm aí função em comandar e controlar todas as atividades das células. Ok? Vamos falar aqui rapidamente. Existem dois tipos de ácidos nucleicos, pessoal. O DNA, ok? Aqui, e o RNA, certo? Esse DNA e esse RNA, eles vão apresentar diferenças básicas na estrutura e na função, tá? Na estrutura, vocês conseguem ver aqui, ó, que o DNA, ele é formado, ó, por duas fitas que ficam enroladas entre si, tá? Então, eu tenho uma fita aqui, e aqui eu tenho outra fita que fica enrolada na primeira, tá certo? Então, o DNA, ele é formado por duas fitas, ok? Esse DNA, pessoal, como eu disse, né, é formado por nucleotídeos, e ele vai ter lá, né, o fosfato, né, no seu nucleotídeo, um açúcar. Qual é o açúcar do DNA, professor?
a desoxirribose. Por isso o nome DNA, ó, vem de desoxirribose, tá bom? O DNA também vai apresentar aí as suas bases nitrogenadas, né? Que são 4, viu, gente? O DNA vai ter como base nitrogenada a adenina, a timina, a guanina e a citosina, ok? Pessoal, ó, essas duas fitas de DNA, elas ficam ligadas entre si, tá? Através dessas bases nitrogenadas e de forma muito específica, certo? Veja, ó, a adenina aqui, ó, em vermelho, sempre vai se ligar a uma timina, laranja, e a guanina, aqui em azul, sempre vai se ligar a uma citosina, aqui em verde, por meio de pontes de hidrogênio, tá? Então, essas duas fitas, elas ficam enroladas entre si e ligadas umas na outra, através aí das pontes de hidrogênio nas bases nitrogenadas. Adenina se ligando à timina e guanina se ligando à citosina. Show de bola, né? E o RNA, professor? Ele é formado por uma única fita, ou seja, ele tem fita simples, tá? Então, é uma grande diferença aí com o DNA. Gente, o RNA, ele é formado aí por nucleotídeos que vão ter fosfatos iguais aos do DNA, mas o açúcar do RNA, ele é chamado de ribose, tá? Então, por isso, RNA, tá? Então, o RNA vai ter aí como açúcar a ribose. Também o RNA, ele vai ter nos seus nucleotídeos as bases nitrogenadas, tá certo? Que são 4, assim como no DNA. Aí, no caso, o RNA, ele vai ter como bases nitrogenadas a adenina, aqui em vermelho, a guanina, aqui em azul, certo? A citosina, aqui em verde, e a uracila, pessoal, aqui em lilás. Vejam que eu não falei para vocês aqui em RNA, a timina, ó, não tem aqui a parte laranja, porque essa timina, ela é substituída pela uracila, ok? Então, sempre que vocês pegarem aí uma molécula que tiver uma fita simples, já sabe, é RNA. E se essa fita simples, principalmente aí, tiver uracila, né, como base nitrogenada e não timina, certeza é um RNA, tá certo? Gente, apesar do RNA ser fita simples, pode ocorrer aí o enovelamento, tá? Ele pode acabar se enrolando e ocorrendo aí a ligação entre as suas bases nitrogenadas por meio de pontes de hidrogênio, tá certo? Sempre guanina com citosina e adenina com uracila no lugar da timina, ok? Bom, aqui eu trago uma tabela comparativa entre os dois para vocês fixarem, né, a diferença nos açúcares, a diferença nas bases nitrogenadas, na estrutura aí das moléculas e na função. Ó, muito importante a diferenciação aqui da função. O DNA, gente, é o responsável pela transmissão aí e o armazenamento da informação hereditária. Aquelas características que eu disse, né, que são transmitidas de pai para filho, ok? E o RNA, gente, ele é muito importante na síntese de proteínas, certo? O RNA, ele vai ter a informação para a produção das proteínas, ok? Então, vamos seguindo. Onde encontrá-los? Onde é que eles estão, esses ácidos nucleicos, professor? Bom, os vírus apresentam tanto o DNA quanto o RNA, certo? Só que, assim, cada vírus específico vai ter ou o DNA ou o RNA. Por isso, a gente vai ter vírus de DNA e vírus de RNA. As bactérias, desculpa, no caso aí as células procarióticas, vão ter tanto o DNA quanto o RNA, tá bom? O DNA ele vai se encontrar de forma circular na região da célula chamada de nucleoide, tá? A célula procariótica não tem núcleo, então esse DNA ele fica disperso dentro do citoplasma numa região chamada de nucleoide, e também ele vai se encontrar aí na forma de plasmídio, que são pequenas moléculas de DNA que dá a resistência das bactérias aos antibióticos, tá bom? O RNA ele vai estar livre lá dentro do citoplasma, ou formando lá os ribossomos, tá certo? Já nas células eucarióticas, por exemplo, a nossa célula, né, o DNA ela é uma grande molécula longa, filamentosa, tá? E ela é encontrada principalmente no núcleo da nossa célula na forma de cromossomos, tá certo? Então, a célula eucariótica, o DNA ele vai ficar dentro do núcleo. Fechado? O RNA, gente, ele é produzido a partir do DNA. Logo, esse RNA ele é encontrado tanto no núcleo da célula quanto no citoplasma, pois depois de ser produzido lá no núcleo, a partir do DNA, esse RNA ele vai lá para o citoplasma, onde ele vai realizar suas funções, que é principalmente a produção de
proteínas, tá? Relacionado aí à produção de proteínas. Esse RNA, ele também é encontrado lá na composição dos ribossomos, das mitocôndrias e dos cloroplastos. Fechado, gente? Então, por hoje é só. Fica as atividades para vocês responderem lá no Google Sala de Aula e grande abraço.